Pais queridos, e aí na bênção, aqui o pastor César Rafael e hoje eu quero tratar de um assunto que muitas vezes nos traz uma guerra interna, que é qual o meu chamado? Muitas vezes nós passamos de ministério em ministério, departamento em departamento da igreja e não conseguimos estabilizar e se descobrir ministerialmente por não entender o chamado de Deus para a nossa vida. E esse vídeo é específico dentro dessa área. Talvez estejamos falando também com líderes, pastores, que tentam ministrar suas ovelhas dentro desse assunto e não conseguem porque não sabem estratégias. E dentro da palavra de Deus, hoje, nós vamos trabalhar esse assunto aqui. Se esse assunto te interessa, então deixa o seu like, faça o seu comentário agora. Qual o seu ministério atual? Em que área você tem trabalhado? Você já rodou em muitas áreas? Então coloca aí para a gente ficar sabendo, para que a gente possa fazer um comparativo posteriormente junto com as outras pessoas que também vão assistir este vídeo. Queridos, olha só, chamado é algo específico que arde no nosso coração, mas a Bíblia nos direciona dentro de 5 ministérios base, e esses 5 ministérios base são as raízes que ramificam ministérios. E talvez o seu esteja ligado a um desses, e por isso você ainda não conseguiu entender qual o propósito ou o chamado de Deus na sua vida. Então eu quero ler com você Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde a palavra nos ensina assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que coisa interessante o apóstolo Paulo declara para mim e você. É o primeiro ponto. Antes de dar continuidade, eu quero lembrar você que no finalzinho do vídeo tem a cereja do bolo. É um ministério diferenciado, é algo que nos dá uma vazão e muitas vezes causa um choque de ministérios. Então você que está assistindo o vídeo, assiste até o final, porque pode ser que nenhum desses primeiros que vamos citar seja aquilo que é o seu chamado, que arde em você ou o seu ministério. E aí você seja este último, que é a cereja do bolo, ok? Então olha só, é o primeiro ponto. Todo ministério, todo chamado, toda área, departamento, ministério da igreja está vinculado a um desses 5 ministérios básicos. Vou dar um exemplo muito simples, que é um ministério que muitas vezes é desvalorizado dentro da igreja, que é o artes cênicas, onde trabalha teatro, dança, coreografia, pantomima, dentre outras coisas. É um ministério que trabalha uma área de grande alusão e que pode ser trabalhado dentro e fora da igreja com um grande chamariz a pessoas. E esse ministério trata basicamente de quê? Guerra entre a luz e as trevas, o mundo espiritual, trabalha sobre testemunho de conversão, pessoas que estão amarradas ou destituídas do seu chamado e que têm um encontro real com Deus. Então, dentro desses ministérios base, um desses ministérios é o ministério de evangelista. E você que trabalha a área de artes cênicas na tua igreja, você está ramificado a um desses ministérios base, que é o de evangelista. Então, olhando o seu ministério, você faz um comparativo a um desses ministérios base e aí você vai ter uma vertente do seu chamado. Uma outra coisa que pode acontecer é quando você trabalha, por exemplo, ensino. Você trabalha na área de mestre. E quais são as áreas de mestre? Eu vou citar algumas aqui porque são muitas, mas podemos citar aqui pessoas que trabalham no ensino de GCD, célula, pequenos grupos, CLMI, trabalha com MDA, trabalha com culto no lares em geral. Então você trabalha ensinando, você está vinculado ao ministério base de mestre. Mas pode ser que o seu ministério tenha um 2.0, tenha um up. Você, além de trabalhar com ensino, você trabalha com grupos específicos. Exemplo, formação de noivos, casais, você trabalha com pessoas que estão se libertando das drogas, você trabalha com o que mais? Pessoas que descaracterizaram a imagem comum dela, elas deixaram de seguir a ordem natural e elas decidiram retornar àquilo que é propósito de Deus. Então você está auxiliando essas pessoas, então você está ensinando dentro do chamado mestre, mas também você está pastoreando, que é um dos 5 ministérios base, que é o de pastoreio. Então você tem aí uma ramificação e um entrelaçar
de ministérios. É por isso que às vezes parece um pouco difícil, parece um pouco difícil de você diagnosticar o seu ministério, o seu chamado. Vamos melhorar isso aí. Dá outro exemplo. Você sabe que arde algo na sua vida, um chamado especial, você sabe que você tem um propósito, que Deus te chama para algo, mas ao mesmo tempo você permanece trabalhando em uma outra área. É porque talvez você tenha vivido algo chamado ministério discipular. O que é isso? É quando você tem um chamado, mas você foi orientado e discipulado dentro de uma área específica diferente da área que arde no seu coração. Então, você está trabalhando dois ministérios diferentes, mas com o mesmo propósito. Vou lhe dar dois exemplos. Exemplo número 1, Elias e Eliseu. Elias formou Eliseu e Elias viveu um chamado ministério. E esse ministério discipular, esse chamado discipular, veio sobre a vida de Eliseu. Porém, Eliseu cresceu. Eliseu ele viveu a extensão do seu próprio ministério. O outro exemplo, e esse é o ministério profético, né? O ministério profeta. Vamos colocar um outro aqui. 2 reis, Davi e seu filho Salomão. Davi foi um rei e ele tinha a função de amparar, cuidar do povo, ou seja, ministério de pastores. Ele pastoreava, ele amparava, ele cuidava. E essa formação de ensino veio desde berço. Ele pequeno, ele mais novo, ele aprendeu com o pai e posteriormente começou a cuidar das ovelhas do pai. E isso serviu para a sua formação de reinado. Já no caso de Salomão, ele segue a extensão do pai. Davi, um rei sanguíneo, um rei de guerras, um rei que lutava, e isso vem desde o início do seu ministério. E no seu discipular, o seu filho, quando eu falo desde o início, porque ele lutou com o leão, lutou com o urso para defender as ovelhas do seu pai. Já Salomão, ele vem da característica do seu pai de ministério discipular, chamado discipular, ou seja, ele aprendeu a ser rei e ele faz esse comparativo com Deus quando ele ora ao Senhor apresentando seu pai como referência de reinado. Porém, Deus ministrou a vida de Salomão um talento diferenciado, um chamado diferenciado, por isso ele foi a extensão do ensinamento do seu pai, porque também foi rei, porém ele tinha um ministério apaziguador, um ministério pacífico, e isso era oriundo do chamado, da ministração, da bênção que Deus deu à vida de Salomão. Olha que coisa interessante, você já está se encontrando, você já entendeu qual o seu ministério base desses 5 ministérios? Você já conseguiu entender se há uma ramificação, se há um chamado discipular ou se há uma mistura de ministérios? De um ministério que vem da sua raiz, do ministério base, de um dos ministérios base, que é o de Davi, até a sua extensão final. E nós temos o ministério de Salomão, que vem do ministério discipular, o chamado dele vem de uma ação discipular, mas ele tem a provocação do seu chamado, estendendo o seu ministério. E por fim nós temos um ministério que é o ministério de choque. Por que eu deixei ele por último? Porque é um ministério diferenciado, é um chamado diferenciado, é um chamado que arde em nós e que em geral é pouco compreendido, ou quando se levanta, causa um impacto e choque aos outros chamados e ministérios. Em Mateus capítulo 25, versículo 15, a Bíblia nos leciona da seguinte maneira: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Ou seja, é mensurado, segundo Deus, a cada chamado dentro de um propósito e àquela pessoa específica. Mas a Bíblia me ensina que foi dado 5 talentos. Ou seja, os 5 ministérios arderam naquela pessoa. Ele tinha uma responsabilidade ainda maior de fazer uma produção de 5 talentos para 10. Em geral, quando nasce essa pessoa com esse chamado, ela é mal compreendida na igreja, ela não consegue entender porque algo dentro dela pede algo a mais, uma ação a mais, uma realização a mais, e ela tem que tomar muito cuidado
para ela não desfazer do seu ministério, não desfazer do seu chamado, por não compreender o seu chamado, não desfazer dos seus líderes ministeriais, por eles também não compreenderem o seu chamado e não fazer com que o seu chamado se torne em maldição. Da mesma maneira, nós líderes e pastores, a você pastor que está assistindo esse vídeo, é de grande relevância que você esteja preparado e sujeito a aprender com esse novo chamado e ajudá-lo a consolidar e estabilizar o seu chamado para trazer esse choque a nações, ou a cidade, ou a região, ou a sua própria igreja. E isso vai trazer um ânimo novo. Pode ser um alinhamento, pode ser um avivamento, ou uma estratégia de Deus para consolidar uma novidade espiritual naquela região. Eu vou apelidá-lo aqui, vou denominá-lo como Ministério Espiritual Autodidata. É quando aprende de si próprio, e podemos fazer uma comparação rápida entre os apóstolos. Nós temos 12 apóstolos que estavam na faculdade presencial, trabalhando com Jesus, conhecendo, aprendendo sobre parábolas, finais de tempos, o que haveria de acontecer, ouvindo diretamente do mestre. Você sabe o que é isso? Você ser ensinado diretamente pela pessoa que está anunciando um porvir diferente. E aí nós pegamos aqui então o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a formação dele foi EAD, foi virtual, foi de maneira simultânea, impactante, foi de maneira instantânea. Deus pegou o apóstolo Paulo, deu um sacode nele, tirou dele o WhatsApp, Instagram, Twitter e todas as videoaulas e colocou ele num lugar específico, né? Ou seja, ele estava cego e ali Deus ministrou diretamente ao coração dele. O Espírito Santo deu um sacode na vida do apóstolo Paulo e quando ele se levantou como apóstolo, veio um confronto, um choque ministerial entre ele e o apóstolo Pedro, que representava todos os apóstolos. E isso pode estar acontecendo na sua igreja, pode estar acontecendo na sua vida ou no seu ministério. De modo que o apóstolo Paulo, ele compreendeu então o chamado e ele começou a respeitar, a consolidar o respeito e a obediência aos outros apóstolos. Por quê? Porque ele sabia que o propósito era o mesmo. E cabe a você que está ardendo no seu coração esse chamado diferenciado, respeitar a tua liderança, os teus pastores, os teus líderes, de modo que você esteja sempre debaixo da autoridade espiritual deles. E da mesma forma os pastores. Houve um momento que o apóstolo Pedro então cedeu. O chamado de Paulo era um chamado extraordinário, era um chamado exclusivo, de impacto, que consolidaria um novo tempo naquela região. Era alinhamento, era avivamento, era algo diferenciado. E nós, pastores, se temos uma pessoa com esse chamado, nossa obrigação, a nossa responsabilidade é auxiliá-lo a consolidar esse ministério, é auxiliá-lo a formar nesse ministério singular o propósito de Deus para com a vida dele, para que ele venha nos ajudar nesse alinhamento, nesse avivamento ou no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe poderosamente. Eu espero que esse vídeo tenha sido funcional até você. Eu te convido a você se inscrever no canal Missão ID Virtual. Com certeza vai te abençoar poderosamente. Se possível, gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe com outras pessoas, marque outras pessoas no comentário. Me conte aqui, você já passou por essa situação? Você já passou de vários departamentos? Já teve várias experiências na igreja? Está passando por essa guerra de chamados sem saber muito bem o que é? Está se achando o próximo apóstolo Paulo da Terra? Então coloca aí nos comentários, porque com certeza vai ser muito válido. Aproveita e clica lá no botão de notificação, porque ali você vai saber todas as vezes que vamos subir um novo vídeo, ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz.